Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, eu sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 21/4/2024, trago com meu íntimo a conferência sobre a eliminação dos defeitos psicológicos e as máquinas humanas. Peço a todos que prestem atenção ao gráfico inicial. Então, dando início à conferência, é importante salientar que todo aquele que trilha o caminho da espiritualidade precisa trabalhar em si o autoconhecimento e eliminar o ego, a personalidade, que são os nossos defeitos psicológicos, para se conectar com seu real ser e libertar a energia crística que habita em seu interior. Mas, para que entendamos o que é o ego, é necessário compreendê-lo. Ele se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior. Essa realidade é adquirida através do meio sociocultural, onde o ego, ao assimilar esse meio, começa a se esforçar para satisfazer seus próprios desejos, de forma realista e socialmente adequada, já que este se apossa da máquina humana nos seus 5 centros inferiores, como uma legião de demônios. Esses defeitos psicológicos disputam o controle dela e a escravizam porque adormecem a consciência divina em nós. Então, imaginem o bebê. O bebê, quando ele nasce, ele ainda está na cristificação, no seu estado de consciência elevada. Mas, ao ter contato com esta realidade deste mundo exterior que enfrentamos, a partir do contato com a mãe, dos seus relacionamentos, ele vai desenvolvendo em si o ego. Esta personalidade que é adquirida através desse contato e vai cristalizando nela os defeitos. Para entendermos onde esses defeitos agem, vamos observar os centros da máquina humana. Observem a máquina humana, a nossa máquina humana. Nela, nós temos centros energéticos. Centro onde a energia circula e se desenvolve. É aqui nesses centros que o ego vai nos dominar a máquina humana. Então, o primeiro centro é o sexual. É uma energia, é a mais rápida de todas. Que é a atração, é a repulsão. Né? Sexualmente é a força criadora, é a energia criadora. No segundo, que está como terceiro, mas é o instintivo. É o prazer e a dor. No terceiro, que é o emocional, é a alegria e a tristeza, é o responsável por nossas emoções. Então, quando a gente sofre um grande impacto e sente aquela dorzinha no estômago, se for uma notícia ruim, às vezes até uma notícia boa, nós sentimos esse centro emocional trabalhando em nós. O sexual, como é que nós sentimos? Por atração a uma pessoa ou pela repulsão, mas essa atração pode ser sexual, mas também há outros tipos de atrações que também pode trabalhar esse centro sexual.
Aí nós temos o instintivo, esse segundo. Como é que a gente identifica ele? Né, que esse é um centro responsável pela sobrevivência. Então, esse instintivo é que nos faz, agora eu preciso tomar água, agora eu preciso comer. Todos eles precisam estar em equilíbrio, mas o ego nos faz descontrolar. Então, por exemplo, vamos imaginar o instinto de medo, de superproteção desse instintivo. Como é que eu identifico? Um exemplo que eu costumo dar, que é fácil, é a mãe superprotetora, que tem medo que seu filho vá sofrer, vá perder o filho, vai pegar uma doença, então ela fica super protegendo, e esse filho tem 40, 50 anos, e ela ainda está protegendo. Ela ainda trata ele como um bebê, e ele não evolui. Ela impede ele de evoluir. Então, esse é o centro instintivo trabalhando nos seus defeitos, na sua parte negativa. O motor responsável pelos nossos movimentos, pelo nosso repouso, uma maneira de danificar o motor é fazer exercícios na academia exageradamente, ou andar de bicicleta exageradamente, ou fazer uma atividade física sem o devido equilíbrio. Nós estamos, então, descontrolando esse centro. E o importante que se entenda é que estes centros desequilibrados, todos eles vão trabalhar numa velocidade maior. E essa velocidade maior, ela vai, então, roubar a energia do centro sexual, que é o mais rápido de todos. E essa máquina entra toda ela em desequilíbrio. Aí nós temos o intelectual, que é o pensamento, afirmação e negação, é o mais lento de todos, mas quando nós trabalhamos demais com o intelecto, o que acontece? Também vamos roubar energia do centro sexual. Para que nós possamos trabalhar sobre nós mesmos, eliminar o ego, nós precisamos conhecer o nosso centro, o centro energético da nossa máquina humana. Por quê? Porque é ali que nós vamos perceber nossos defeitos, vamos perceber o ego agindo, dentro, seja a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Então, esses defeitos impedem que nós cresçamos. Ele nos aprisiona. O ego nos torna bonecos, nos transforma em marionetes. Então, nós temos que observar e entender o centro da nossa máquina humana. Porque através desses sentidos, porque cada um comanda uns 5 sentidos, nós vamos observar o que está de errado. Só que quando estamos dominados pelo ego, nós não nos auto-observamos. Nós não vemos os erros. Porque vivemos o ego, nós, infelizmente, somos o ego naquele instante. Ele nos faz acreditar que nós somos ele. E não é, nós não somos o ego. Nós deixamos o ego nos dominar, mas nós não somos o ego. Este não é o propósito de Deus para nós. A partir de uma perspectiva espiritual, o ego significa considerar-se a si mesmo como diferente dos outros e do próprio Deus, devido à identificação com o corpo físico. Em resumo, ele nos leva a pensar que nossa existência é limitada aos nossos 5 sentidos, mente e intelecto, identificando-se com eles em graus diversos. Então, por isso a necessidade de entender o centro da máquina humana, entender onde o ego age,
para eliminarmos. Segundo a ciência da espiritualidade, o nosso verdadeiro estado de existência é a identificação com o nosso real ser, ou o princípio de Deus dentro de nós, e viver nossa vida do dia a dia com essa consciência, como o único e mesmo princípio de Deus que existe dentro de nós, a partir de uma perspectiva individual. Existe uma unidade em toda a criação. E aqui voltamos ao gráfico inicial. Há uma projeção desta máquina humana que já está trabalhada e não é mais humana, e se joga numa perspectiva espiritual em caminho da busca e do encontro. Aqui nós temos um encontro com o real ser, com seu Cristo, né, interior. Aqui já é o ser cristificado. O ser cristificado em nós. Porém, esse mundo socialmente constituído no qual estamos é repleto de estímulos voltados para o exterior, através do acúmulo de bens materiais, de poder e prazeres da infrassexualidade. E é a partir deste momento que começamos a criar um personagem, uma espécie de boneco, para sermos vistos pela sociedade. Este boneco, tão representado nesta imagem do próprio ego, a máquina dominada. A nossa máquina humana dominada pelo ego. Então, usamos esta máquina para sermos vistos pela sociedade. E admitimos em determinados grupos, turmas, tribos e outros grupos sociais, acreditando que assim seremos felizes. Acreditando, porque nós não seremos felizes no ego. É uma ilusão que o ego cria em nós. Ele é o oposto ao nosso verdadeiro eu. Ele não é uma pessoa em si. Ele é uma fraude, uma mentira. Um personagem que criamos para vivermos nesta sociedade mundana. Segundo uma frase que citado Milor Fernandes, todo homem nasce original e morre plágio. Aquele que não trabalhar sobre si mesmo será um plágio. Então, vocês vão me perguntar, como eliminá-lo? Como se ver livre? Como tirar, né, esses defeitos psicológicos? Primeiro passo é querer realizar em si o trabalho. É voltar ao seu centro da máquina humana, né, a vontade, aonde está a preguiça, né, e eliminar a preguiça, ser diligente. O trabalho é fazer esse trabalho espiritual e trilhar o caminho do encontro ao seu real ser. O trabalho começa com a morte psicológica, que é o primeiro fator de revolução da consciência e constitui na eliminação dos nossos defeitos psicológicos, os quais, no seu conjunto, formam o ego, personalidade. Para se chegar à eliminação de um defeito. Então, já sei que eu tenho que eliminar, o primeiro passo é o querer, e agora? O que fazer? Como vou eliminar? É simples? Não. É um trabalho. E é um trabalho árduo. Mas ele precisa ser feito. Todo aquele que quer, que é diligente, vai fazer. Vai trabalhar.
Primeiro, no trabalho de eliminação, nós precisamos identificar, tomar consciência da sua existência em nossa mente, nosso mundo mental. Isso se faz mediante a um exercício muito poderoso, que é o da autoobservação. Quando alguém pratica a autoobservação, passa a perceber que em sua mente há incontáveis e variados elementos psicológicos que vivem em permanente atrito e disputa pelo comando da máquina humana. Então, todos aqueles 5 centros inferiores, aonde o ego trabalha, vão estar em disputa e vão tornar nossa máquina em desequilíbrio. E desequilibrado, nós não enxergamos a consciência divina em nós, e nós não despertamos essa consciência. Vale dizer das funções psicológicas da máquina humana. Em outras palavras, estes defeitos monopolizam os pensamentos, os sentimentos e os nossos atos e também nossa vontade. A consciência, a alma, que deveria conduzir nossa existência, simplesmente se encontra dominada e escravizada por esses milhares de eus psicológicos diabos. Cada elemento desses é autônomo e independente. É como se fosse uma pessoa, uma criatura com vida própria, criada, alimentada e protegida por nós mesmos. Isso é muito importante. Nós alimentamos os defeitos ao longo de nossas existências. Cada defeito que vive em nossa mente tem uma forma, uma aparência. E é uma aparência que nos atrai, é bonita. Se fosse feia, nós repeleríamos. Então, a importância do trabalho da autoobservação. Essa forma ou aparência sempre é diabólica, animalizada e bestial diante ao real ser. É isso que precisamos enxergar, porque o ego também nos impede de ver o real ser. Ele nos coloca uma venda no nosso sentido, em todos os nossos sentidos. Isso é importante que nós analisemos no nosso sentido da visão, do tato, todos eles podem ser monopolizados. Até mesmo um veneno pode ser doce. Então, sabendo o que é necessário fazer, mas e agora? Como fazer? Como fazer o trabalho de autoobservação? A técnica para eliminação, sabemos que é a autoobservação, que é a investigação de todos aqueles defeitos que vivem em nosso mundo mental. Fazendo, vamos descobrir e conhecer como essas criaturas mentais criadas por nós são feitas. Cada defeito observado, ele precisa ser estudado e analisado para se chegar à compreensão do mesmo. Nós precisamos compreender o defeito. Como se estuda, então, um defeito? Observando seu comportamento. E imagine um cientista deixando o conforto da vida moderna e se internando lá na selva amazônica. O que ele vai fazer? Vai estudar o comportamento de uma determinada espécie da fauna brasileira. Vamos imaginar as onças pintadas. Ele vai observar comportamento, relações ou transações entre os elementos do grupo. No nosso caso, nós vamos nos internar no nosso interior, na nossa selva interior. O que nós vamos observar também? As transações
os nossos relacionamentos feitos entre os diversos defeitos durante o dia. Então, vamos começar a analisar os defeitos. Observar cada pensamento que tivermos, cada conduta praticada por nós mesmos, diariamente, pelo tempo que for necessário, de momento a momento, de instante a instante. Vigilância completa, cuidadosa, para que possamos, então, descobrir o defeito. Ele ainda não está compreendido, ele está sendo descoberto neste momento. O estudo de nossos defeitos deve, então, ser criterioso, organizado e anotado. Muitas vezes precisamos anotar, porque esquecemos. O próprio ego faz com que esqueçamos do que nós analisamos. Então, precisamos sermos organizados. Vamos anotar. Precisamos, além de observar, estudar e analisar o defeito para chegar à compreensão das condutas observadas, sem justificar ou condenar o defeito psicológico. Nós estamos estudando. Apenas observar, estudar e analisar. Isso nos dará a compreensão sobre cada elemento estudado. Uma vez que tenhamos compreendido um defeito, este deverá ser levado à presença de um poder, de uma força maior, uma potência superior a quem? A nossa mente. Essa força chama-se, então, a nossa Divina Mãe Deva Kundalini, que é a nossa energia, sexual, nossa enrolada na base da nossa coluna, que vai despertar. Quem é a Mãe Divina? É a forma feminina de Deus em nós. Nos imaginemos um bebê, dependentes da mãe, totalmente dependentes neste momento da mãe. Quando identificamos um defeito psicológico que está em nós, nós somos um bebê. Nós não eliminamos ele sozinho. É a mãe que vai eliminar de nós. É a ela que nós vamos pedir. Porque dentro de cada defeito tem um átomo da nossa consciência aprisionado. Então, mediante a compreensão psicológica, esse átomo é liberado. Mas ele ainda existe o cadáver desse defeito que precisa ser descartado, precisa ser eliminado. E como ele é eliminado? Pedindo à mãe. É a mãe que vem nos socorrer. É a mãe que vem auxiliar esta criança cheia de defeitos, para tirar dela o que a sufoca, o que a aprisiona, o que a torna um boneco, uma máquina. É a mãe divina. Olhem o gráfico da mãe, representada por Nossa Senhora, agarrando o menino Jesus. Esse menino é a nossa representação, está dentro de nós. A mãe também está conosco. Só chamá-la. Então, ao identificar o defeito, peçamos a ela que ela elimine, que ela queime o defeito. Quantas vezes forem necessário, mentalmente, ou podemos também verbalizar. Mas a mãe nos escuta de qualquer forma. A mãe sempre nos escuta, sempre. Voltemos então
a imagem do nosso opressor, do nosso carrasco, que é o ego. O ego e seus múltiplos desdobramentos, segundo o nosso mestre Samael Aun Weor. O ego, ao ser dividido em 7 partes, é chamado nas religiões de 7 pecados capitais. Os demônios que Jesus tirou de Madalena, as cabeças de legião, os infiéis. Esses defeitos são os seguintes: luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja e gula. Com o passar do tempo, as diversas partes ou expressões do ego nascem e se robustecem, e aí são criados mais e mais eus psicológicos. Eus são as frações do ego, do todo, do aspecto negativo da mente. Na totalidade, temos cerca de 10.500 eus, os defeitos. E conforme vai se trabalhando, descobrimos novos e mais profundos defeitos. Existem agregados que reconhecemos muito facilmente, no dia a dia. Né? Por exemplo, no trânsito, nas festas, no ambiente profissional, principalmente no ambiente profissional, onde ficamos a maior parte do nosso tempo, e nos relacionando com pessoas de diferentes jeitos, diferentes maneiras, diferentes segmentos. Porém, há outros que nem sequer ousamos admiti-los. Se o reconhecemos, procuramos encontrar justificativa para eles. Por exemplo, quando nós gostamos, né, quando o ego nos faz gostar e desejar muito algo, então a gente justifica aquilo. Ah, não, mas eu precisei disso, por isso, por isso, por aquilo. Ah, o que, por exemplo? Imagine uma comida que não seja saudável, mas que te atrai, é convidativa, né? Vamos usar a gula e um cachorro-quente. Aí começa a comer cachorro-quente toda noite, você sabe que ele te prejudica. Mas você justifica, ah, não, mas eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para levar uma marmitinha saudável, eu tenho que comprar. Então, há uma justificativa. Você justifica aquilo que você sabe que é errado. É um ego. É um ego, o ego da gula, né, do próprio vício. Então, como que a gente começa a perceber o ego em nós? Através de 2 caminhos, né? O primeiro, o elogio. Um ego faminto está sempre em busca de status, elogios, admiração e reconhecimento. O outro meio de você identificar o ego é justamente na crítica, porque o ego não aceita ser contrariado ou ofendido. Ele é sempre o dono da razão e tem desculpa para tudo. Então, você chega atrasado em algum compromisso, mas a culpa não é tua, foi porque tua mãe ou teu cônjuge esqueceu de te chamar. O atraso não foi por negligência tua, mas porque alguém esqueceu de te chamar. Ah, a culpa é dele, ele não me avisou. Mas quem é que teria que ter se programado para levantar naquele horário, colocar no despertador, ter feito? É você. Né? É você mesmo. Então não adianta jogar a culpa um outro. O ego vai fazer isso sempre. Sempre. Então estejamos atentos. E o porquê disso? Porque precisamos defender este boneco com unhas e dentes. Porque é assim que acreditamos que o mundo nos aceita. Mas basta uma ruptura com essa estrutura criada para cairmos em grande sofrimento, como aquele que pauta todo o seu status e reconhecimento no dinheiro, e de repente perde tudo. O que acontece com ele? Entra em profunda depressão e não sabe lidar com isso. Cai nos vícios e muitas vezes tira a sua existência. Por quê? Porque ele não vivia no seu ser. Ele vivia o boneco. Ele vivia o ego. Não era então seu real ser. O caminho da espiritualidade é o seu verdadeiro ser. É o caminho em busca do seu encontro com a sua divindade interior, com o seu real ser. Quem não medita não dissolve o ego, pois não pode compreendê-lo. Se não há compreensão, como poderá então dissolver o ego?
Primeiro é necessário adquirir consciência do que se medita para logo dissolvê-lo. Quando condenamos ou justificamos os defeitos, escondem-se nos diversos departamentos da mente. E isto os robustece e com o tempo acabam por ressurgirem mais fortes que antes. Estamos tocando num ponto muito delicado, já que participamos todos do trabalho de si mesmo e sobre si mesmo. Quantas vezes acreditamos, por exemplo, ter desintegrado um eu da vingança? Mas aquele eu que tínhamos continua sob a forma de sentimento. Isso nos mostra que, portanto, não conseguimos desintegrar tal eu. E isto é evidente. De modo que, portanto, existem em nós tantos sentimentos quanto são os agregados psíquicos, os eus, que temos em nosso interior. Se temos 10.000 agregados psíquicos, indubitavelmente teremos 10.000 sentimentos de nós mesmos. Cada eu tem seu sentimento próprio. É a autoconsideração. Essa é a primeira parte do trabalho, que é a morte psicológica, o primeiro fator de revolução da nossa consciência. Depois de trabalharmos com este fator, através da meditação, da petição à Divina Mãe que elimine, nós passaremos ao segundo fator de revolução da consciência, mais purificados, que é a sexualidade superior. E a sexualidade superior? É a união de esposo e esposa sem o derramamento da semente divina, que é o sêmen. O falso eu é relutante em ser eliminado e vai tentar impedir a prática da sexualidade superior, porque ela é a chave para a conexão com o nosso real ser. Aquele que a pratica elimina seu ego, com o poder mágico inerente à magia sexual. A totalidade do ego pode ser dissolvida 100% com a prática desse segundo fator de revolução da consciência, que é a sexualidade superior. Observem a imagem do gráfico, as energias masculinas e femininas em transmutação, ascendendo a energia, através da transmutação, a energia divina. Aqui a iluminação. Nós temos nessa imagem, então, as duas energias castas, são energias puras, sem o derramamento do sêmen, com respeito, trabalhando este trabalho de homem e de mulher, através da sexualidade superior, é uma forma de oração. É uma oração ao próprio Criador, porque mostra o respeito às suas energias e à energia do Criador, que é a própria energia sexual. Então, essa energia purificada, casta, traz a iluminação e a eliminação 100% de todo o ego. Com respeito, com amor, né, na consciência divina. Então, isso requer muita santidade, renúncia, compreensão e principalmente a misericórdia de Deus.
Quando se passa a conhecer o caminho real, com base na suprassexualidade ou na magia sexual, não há mais como ver qualquer outra forma de sexualidade como normal. Porque só existe uma forma, é a casta, é a suprassexualidade. Que entregue a Deus como oração sagrada na preservação da semente divina da criação, em respeito ao Criador. Quando o véu de Ísis da nossa vida, da nossa visão das coisas se rasga, quando nossos olhos se abrem, quando todos os nossos sentidos trabalham em direção a Deus, ao Criador, nossa consciência e vida nunca mais é a mesma, nunca. Nesta escola, usamos as medicinas xamânicas, como rapé, a sananga e a ayahuasca, para nos auxiliar no trabalho espiritual, de autoconhecimento e eliminação do ego, para nos conectar com o nosso Cristo íntimo. Temos casais constituídos que se conectam com a divindade interior através da prática da suprassexualidade. E também através das medicinas xamânicas aos solteiros que ficam num estado de celibato, aguardando o momento e orando a Deus, né, para a sua alma gêmea, né, aparecer no momento exato. Mas até lá, o solteiro, guarda suas energias, fica no resguardo, tanto físico quanto em pensamento, né? Não pensa em sexo, não pensa em nada, só resguarda. E trabalho, né, o trabalho da meditação com a energia criadora, já da natureza, que é a sagrada ayahuasca, que é o Kundalini da natureza, é o sacrifício que ela faz por nós, e demais práticas de eliminação do ego, através da meditação, da autoobservação. De qualquer modo, neste trabalho sobre nós mesmos, meus queridos irmãos, há três linhas que precisamos entender. Primeiro, o trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de desintegrar os agregados psíquicos que levamos em nosso interior. Viva a personificação de nossos erros. Segundo, o trabalho com as outras pessoas, precisamos aprender a nos relacionarmos com os outros. E o terceiro, o amor ao trabalho, o trabalho pelo próprio trabalho. São as três linhas a seguir. Se, por exemplo, alguém diz acreditar que está trabalhando sobre si mesmo, mas não se verifica nenhuma mudança na pessoa, se o sentimento equivocado do eu continua, se sua relação com os outros ainda é a mesma, está demonstrado que essa pessoa não mudou. E se não mudou, não está verdadeiramente trabalhando sobre si mesma. E isso é óbvio. O que importa, portanto, é que compreendamos a necessidade de eliminar nossos defeitos, pois só assim irão nascendo em nós as gemas preciosas das virtudes. De qualquer maneira, o objetivo desta prática de hoje foi chamar a atenção para o falso sentimento do eu. Vocês terão que aprender a sentir a consciência, a ter um sentimento correto de consciência superlativa do ser. Essa consciência superlativa que emana do íntimo, o ser, a divindade em nós. E a cada ego eliminado, vamos praticar a caridade. A caridade para o nosso próprio ser. Porque só através da eliminação dos defeitos psicológicos e do segundo fator de revolução da consciência, que é a sexualidade superior,
vamos produzir o terceiro. Então, nós morremos, nós nascemos e nós nos sacrificamos pela humanidade. O terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade, que é o conhecimento que nós entregamos e é o trabalho sobre nós mesmos que nós entregamos de forma gratuita. A entrega de nossas virtudes aos irmãos, de nosso amor, de nossa humildade, de nossa diligência, nosso amor ao Cristo, ao nosso real ser. A prática para esta conferência é a prática da meditação. Para trabalharmos, então, a morte psicológica, a morte de nossos defeitos, porque nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir o defeito, depois compreender o defeito, para só depois a mãe eliminar em nós, não somos nós que eliminamos. Nós não temos essa força. Essa força nos é dada pela mãe. Então, a meditação. Fique em um lugar tranquilo, calmo, que não tenha nenhum estímulo externo. Pode-se colocar uma música calma, uma boa música, pode ser uma música clássica. Aquietar a mente. Precisamos aquietar nossa mente. Pode ser sentado, numa cadeira, com a coluna reta. Fechar seus olhos. Trabalhar a respiração profunda. Inspirar, dar uma pausa e depois expirar suavemente. Inspirem, expirem suavemente, até sentir que os estímulos externos pararam, até sentir que seu pensamento também está paralisado. E aí começar o trabalho de autoobservação. Essa é a prática para esta é a prática para esta conferência. Então, só uma última mensagem para vocês. Voltando à mãe, olhem a criança nos braços da mãe, o Cristo, que é ela que nos dá o Cristo de presente. Então, o Cristo nasce na eliminação de nossos defeitos. Quando a Mãe Divina queima nossos defeitos, aí o Cristo nasce. Que trabalhemos sobre nós mesmos, de momento a momento, de instante a instante, para que nosso Cristo íntimo nasça. Obrigado a todos que assistiram e aos que irão assistir esta conferência. Todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personificação.